CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Fala, turma, grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração aqui no CBN Esportes. Basquete, o Campinas perdeu pro Corinthians na noite de ontem no ginásio do Tênis Clube pela LBF. As campineiras foram derrotadas por 52-47 pela 13ª rodada da primeira fase. Foi a segunda derrota seguida do time campineiro, que fica estacionado em 17 pontos, correndo risco de cair na tabela. A cestinha da partida foi a Isa Sangalli, com 18 pontos. Campinas volta a entrar em quadra no próximo domingo, quando enfrenta o Santo André às 11 horas, fora de casa. E agora o destaque da Ponte Preta, a Macaca se preparando para enfrentar o Ituano na próxima rodada, Lupe. É isso mesmo, Júlio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta... Hoje é quinta-feira, hein? Quinta-feira. A Ponte Preta vai em busca da vitória contra a equipe do Ituano, jogo que acontece só na segunda-feira, então final de semana de muito trabalho. O técnico Alberto Valentim não fica no banco de reservas, está suspenso. Danilo Barcelos deve ser o titular na lateral esquerda. Maguinho é dúvida. E sabe quem pode pintar na escalação da Macaca? O jovem João Gabriel. Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal por 2-1 ontem à tarde na França, está classificado à final da Champions. O adversário será a Inter de Milão. Fabian Ruiz e Hakimi fizeram para os franceses, Saka fez para os ingleses. PSG e Inter se enfrentam no próximo dia 31 de maio em Munique. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2-0 com gols de Estevão e Vitor Roque e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. O resultado, aliado ao triunfo do Sporting Cristal contra o Bolívar, garantiu ainda a primeira posição do Grupo G ao Alviverde. No domingo, os palmeirenses voltam a campo para enfrentar o São Paulo, que deverá poder contar com Arboleda, Pablo Maia, Oscar e Lucas. Antes, o Corinthians enfrenta o Mirassol no sábado, enquanto na segunda-feira o Santos encara o... O brasileiro João Fonseca foi eliminado hoje na estreia do Masters 1000 de Roma, competição disputada no Saibro. Número 65 do ranking mundial, perdeu por húngaro Fabian Marosan. Número 61 do ranking por 2-7-0, parciais de 6-4 e 7-6. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Complica a manchete do programa. O Guarani que enfrenta o São Bernardo, jogo sábado no Brinco de Ouro. Farney Coelho já começou a trabalhar. Dia 2 tem a abertura da janela, uma janela especial. O Guarani sabe que precisa dar mais opções para o técnico Marcelo Fernandes. 2 jogadores do Mirassol interessam ao Guarani. Um tá fora da realidade, mas o outro segue na pauta. David Braz, ele mesmo, ex-Santos e que trabalhou com o técnico Marcelo Fernandes, está na mira do departamento de futebol do Bugre. Além do Palmeiras, 2 brasileiros estiveram em campo ontem pela Libertadores. O Flamengo empatou com o Central Córdoba da Argentina por 1-1 e agora se complicou no Grupo C com 5 pontos. Já o Bahia, pelo Grupo F, também se deu mal, perdeu em casa para o Nacional do Uruguai por 3-1. Hoje, às 9h30 da noite, o Internacional enfrenta o Atlético Nacional em Medellín. E pela Copa Sul-Americana, 3 brasileiros estiveram em campo ontem à noite pelo Grupo D. O Grêmio empatou em 0-0 com o Atlético Grau do Peru. O Cruzeiro foi ao Equador e só empatou com o Musucruna 1-1. O time celeste é o lanterna do Grupo E com 1 ponto e está eliminado. Pelo Grupo G, o Vasco da Gama
foi atropelado pelo Puerto Cabello da Venezuela, 4-1. Ê, Vascão, hein? Hoje à noite, San José da Colômbia, Fluminense e Desportivo Iquique do Chile, Atlético Mineiro fecham a rodada. O Corinthians também está de olho no duelo do Huracão hoje, porque pode ser determinante para o futuro do Timão. Mais duas manchetes, né, meu caro Antônio Lupe, já que o nosso produtor odeia os meus times do coração. Na NBA tivemos mais uma vitória histórica. De quem? Ele tá triste, Ele né? tá triste Porque ele é Boston. Ele é Boston. New York Knicks vencendo o Boston Celtics 91-90. Não, atropelou. Mais um Atropelou. O placar não mostra o que foi o jogo. Mais um duelo onde tinha 20 pontos de desvantagem, foi lá e buscou. O Celtics tá estranho, hein? Sei não. Dizem Tatum tá estranho. E hoje temos semifinal da Liga Europa. Liga Europa. O Manchester United Futebol Clube tem 3-0 de vantagem contra o Bilbao. Quem vencer avança, afinal que vai ser em Bilbao. O jogo Isso hoje mesmo. Old Trafford. Olha, mas também foi um atropelo esse aqui também, hein? Na NBA, o outro jogo, o KC, né? O KC fez 149 a 106. Comeu muito nuggets ontem, né? Ficou pesado, né, Júlio? Exatamente. Ai, que alegria. E agora a opinião do CBN Esportes a cargo de Carlão de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Gostei do manto que Júlio Nascimento está vestindo, está trajando. Nossa, eu até esqueci que ia falar, mas lembrei. Ontem eu fiquei corujando, né, o jogo do Palmeiras e o jogo do Flamengo. Sem dúvida alguma, os dois melhores elencos do futebol brasileiro. Eu acho até que o Campeonato Brasileiro fica entre estes dois. Mas é impressionante, né, a diferença das duas equipes em termos de competitividade. O Flamengo é até mais talentoso que o Palmeiras. Creio que tem até mais individualidades, mais jogadores decisivos. Mas o Palmeiras compete, o Palmeiras briga, o Palmeiras luta e normalmente consegue o resultado. O Flamengo joga, o Flamengo desfila, o Flamengo toca, em alguns momentos parece um time blasé e ultimamente tem pecado aí nos resultados com relação à Copa Libertadores. Tanto é que precisa de 2 vitórias consecutivas para se classificar. Duas equipes riquíssimas, duas equipes decisivas, mas eu acho que o Palmeiras, em termos de brigar, em termos de fome de conquista, o Palmeiras está um passo à frente do Mengão. Muito bem, quero convidar já os nossos ouvintes a interagir através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Fique à vontade para mandar aí o seu recado para o nosso programa. Estamos no ar com o CBN Esportes, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Edmilson Belisário. Edmilson Pô, você Belisário. fica escondido aí, cara? Eu tô te enxergando, Nilson. Nilson Belisário no comando do stream. Adailton Belisário. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença.
Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Prestes Maia tem boa movimentação, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Pela Avenida João Jorge, motorista reduz a velocidade. Na chegada a Salles de Oliveira, também sentido centro. No sentido oposto, é boa movimentação. Quem segue pela Moraes Salles perde tempo sentido Nova Campinas, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury e também da Rua Lusitana até o viaduto Laurão. No sentido oposto, o motorista segue sem dificuldades. Pela Avenida Norte e Sul, excesso de veículos sentido Taquaral, na chegada ali à Rua Engenheiro Carlos Stevenson e também na chegada a Orozimbo Maia. Quem segue no sentido Guarani não encontra dificuldades, é boa movimentação. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação agora às 11h16. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Estamos de volta, 11h17. Vamos com informações do futebol de Campinas. Antônio Lupi, a Ponte Preta se preparando para enfrentar aí na próxima rodada a equipe do Ituano. Então não teremos o reencontro, né, do professor Valentim com o ex-clube. Até nós vamos ter esse reencontro, mas não no gramado, né? Vamos ter ou não vamos ter? Não, a gente vai... Não, mas vamos explicar então. Então vamos. Nós vamos ter o reencontro, mas não de forma visível, se é que você me entende. Porque o Valentim, ele vai ficar onde? Ele vai ficar ali na cabine, né? Ali nos camarotes, onde a diretoria da Ponte Preta fica quando acompanha os jogos fora de casa, em um lugar reservado no estádio adversário. No gramado, não, porque o Valentim, ele está suspenso pelo acúmulo de 3 cartões amarelo. Vamos lá, no jogo passado ele tomou contra o Retrô e contra o Confiança, se não me engano, né? Foram os 3 cartões do Valentim. 3 cartões, ele está suspenso. O Douglas, né, que é o auxiliar do Valentim, vai comandar a equipe e ele trabalhou com o Valentim também no Ituano, então é uma espécie de reencontro com o Galo de Itu. Maguinho é dúvida também pro jogo, lateral direito da Ponte, que inclusive participou de um dos gols na vitória em cima do Anápolis, e não está descartada a possibilidade do jovem João Gabriel assumir a titularidade na lateral direita. E também Danilo Barcelos deve ser o substituto do Arthur, que está foi expulso, está suspenso no duelo contra o Ituano, que acontece somente na segunda-feira, às 7h30 da noite, lá no estádio Novelli Júnior, em Itu. Então, hoje, as informações: problemas nas laterais, sem o Arthur, Danilo Barcelos deve ser o titular, Maguinho é dúvida, deve assumir o João Gabriel. Agora fica a dúvida do Pacheco, né? O Pacheco é um cara que foi contratado, ex-Ituano, é de Campinas, conhece bem o Ituano, mas a gente não acompanha os treinos. Se o João Gabriel está cogitado para ser o titular na lateral direita, é porque nos treinamentos tem mostrado mais potencial do que o Pacheco. E importante ressaltar que no jogo contra o Anápolis, o João Gabriel, ele entrou no decorrer do jogo, se não me engano, foi no lugar do Maguinho ou não? Não me lembro agora. Ficou até o final se arrastando. Se arrastando, né? Então, mas o João Gabriel, ele entrou
pra fazer uma função de meio campo ali, como ele já fez em outras oportunidades. Uma dobra, né? Uma dobra. Então, assim, é um jogador que vem buscando espaço desde que subiu pro profissional. A estreia dele, se não me engano, foi contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, Campeonato Paulista. Ele foi muito bem. Ele que vem buscando aí o espaço. João Gabriel. Pois é, então algumas mudanças aí em relação ao time da Ponte, né, Carlão? Quanto que pode mudar? Caso o Maguinho não esteja aí nas condições ideais, aí seria uma mudança nas duas laterais, né? Tanto no lado direito com o João Gabriel e no lado esquerdo a provável entrada do Barcelos. E mudanças radicais, viu, Júlio? Mudanças que podem impactar até na característica da equipe. Porque à medida que você tem um Maguinho e um Arthur, dois laterais agudos, dois laterais experientes, dois laterais que fazem bem, né? Não só a parte defensiva, mas a parte ofensiva também, diferente dos dois prováveis substitutos, né? O Danilo, a gente sabe hoje que já tem algumas limitações físicas, tanto é que tem jogado como um zagueiro, vai para a lateral esquerda, é claro que deve dar conta do recado, né? O Danilo é experiente, né? Na malandragem, no bom sentido, ele deve fazer aí um bom jogo dentro, né, das limitações. E o João Gabriel não tem também o mesmo poder de fogo, né? Que tem o Maguinho. O Maguinho seria uma perda sensível, um cara hoje que faz parte desta engrenagem do técnico Alberto Valentim. São dois desfalques consideráveis e as peças de reposição são peças que não têm a mesma característica. Então a Ponte perde, pelo menos na parte ofensiva a Ponte perde, com a eventual entrada do João Gabriel e com, acho que é provável, né, entrada do Danilo Barcelos do lado esquerdo. Ô Júlio, e a gente sabe que Itu e Campinas não é uma distância longa, né? A expectativa de torcedores da Ponte no estádio Novelli Júnior. E para aquele torcedor da Macaca que vai acompanhar o jogo, informações sobre ingresso lá em Itu. A arquibancada visitante, inclusive, quem quiser já comprar o ingresso, ele está à disposição através do site totalticket.com.br, Ituano e Ponte Preta, dia 12, R$30 a inteira e R$15 a meia entrada é o valor cobrado para a arquibancada visitante. Então quem quiser já se organizar para ir acompanhar o jogo, pode comprar o ingresso, ou se não, lá na bilheteria no dia do jogo. Fica um pouquinho mais apertado, mas também as bilheterias estarão à disposição do torcedor da Ponte segunda-feira. O horário é ruim, o dia também, mas acredito que torcedores da Ponte vão comparecer lá no estádio Novelli Júnior para ver a Macaca em campo. A informação, né, então, realmente que o Douglas Leite, né, será o comandante. O Douglas será o auxiliar. Vai ter ex-ituano também. Ex-ituano. Aliás, se revelou como um auxiliar, um bom auxiliar, tem muita moral lá na Ponte. Eu fico observando. Ele é muito ativo. Ele e o Valentim ficam revezando, né? Ele é muito intenso, até nos vestiários, né? Esses vídeos que o departamento de assessoria de imprensa solta, o Douglas sempre muito participativo no vestiário, é um cara que lembra os tempos de goleiro, né? Como goleiro ele sempre foi um líder, e tanto é que foi referência aqui no Guarani. Aliás, o que eu sinto é uma impressão, tá? Que a torcida do Guarani manteve o respeito pela trajetória do Douglas jogador, até porque o Douglas até no derby, assim, teve uma postura muito profissional, não é um cara, até como jogador ele não provocava a Ponte, agora como auxiliar não vai provocar o Guarani porque não é muito do estilo dele. Então o Douglas pode ser aquele personagem que tem o respeito das duas torcidas, né? Cara, tem coisas no futebol que eu acho que por mais fanático que um torcedor seja, ele tem que entender. Por exemplo, o Douglas numa apresentação aqui na Ponte, você vai falar que ele vai esconder o que ele passou no Guarani? Foi uma história tão bonita como atleta, uma história vitoriosa, né, em que ele foi um dos pilares daquele time do Vadão de 2009. Ele não tem o que esconder e não tem o que, por exemplo, tripudiar em cima de um rival porque agora ele tá na Ponte, de jeito nenhum. Eu acho que a história do Douglas foi contada de uma maneira maravilhosa no Guarani Futebol Clube. Hoje ele está na Ponte, isso não quer dizer que ele não tem um total respeito pelo Guarani. Amanhã ele pode estar no Guarani, né? E está trabalhando muito bem na Ponte, é uma referência dentro da comissão técnica da Ponte. Pega um exemplo lá no Grenal. Pô, quer uma história mais rica que o Edenilson no Inter, o Roger Machado no Grêmio?
Né? Então, a partir do momento que o cara sempre respeitou o adversário, eu sinceramente, eu não vejo problema. Eu também não. Eu não vejo problema. O Douglas é um cara importantíssimo na comissão técnica da Ponte e construiu uma história maravilhosa como atleta defendendo a camisa do Guarani. Ô, Lupe, A nossa vida é uma roda gigante, né? Fica girando, a gente nunca sabe aonde. aliás, falando em roda gigante, em giros, o David Braz pode estar de mudança de clube para a sequência da temporada. Pode. O David Braz, a gente não precisa nem falar, né? Jogador experiente, 37 anos. Ele que surgiu na base do Palmeiras, depois acabou se transferindo pro Flamengo, também jogou no Santos e é onde a gente vai chegar em relação a esse interesse do Guarani. Porque no Santos, ele teve como treinador Marcelo Fernandes, naquele título de 2015, o único de Marcelo Fernandes no comando do Santos. É claro que as outras passagens como interino, mas em 2015 de fato ele foi o treinador. E o David Braz era o homem de confiança, também jogou com o Elano no Santos. Depois do Santos, o David Braz passou por Grêmio, Fluminense, também foi pra Turquia, jogou no Goiás e esse ano, 2025, ele foi pro Mirassol. Porém, Júlio, não tem espaço. 6 jogos apenas em 2025. O Mirassol não vai fazer jogo duro para liberar o atleta, porém a questão do salário pesa. Além do David Braz, a matéria que foi publicada no Globoesporte.com é que o Léo Gamalho também chegou a interessar o Guarani, mas financeiramente completamente fora da realidade. Mesma situação do David Braz. Só que a falta de espaço, a ligação dele com o Elano, com o Marcelo Fernandes, pode sim facilitar uma negociação que é difícil. Mas sim, David Braz está na mira do departamento de futebol do Guarani. Só lembrando, dia 2 tem a janela de transferência para o Mundial de Clubes. É mais uma janela, da exceção da exceção, antes da abertura da janela do dia 10 de julho. Então, dentro desse período, se não me engano, é do dia 2 ao dia 10, é uma janela bem curtinha, os clubes podem contratar visando o Mundial, só que todo mundo vai poder surfar essa onda, se é que você me entende, Gabriel Medina. Foi bem. David Braz, muito tempo de parceria com o Elano dentro de campo e o vice-capitão daquele Santos campeão 2015, né? O capitão era o Ricardo Oliveira, o David Braz era o vice-capitão, que é o único título do Marcelo Fernandes como técnico. Esse relacionamento com esses dois personagens pode ajudar a interferir nisso, cara? Eu acho que pode sim. O David Braz a gente sabe que já está numa reta final de carreira, mas se estiver numa plenitude física, vem para acrescentar, até porque o Guarani está sofrendo muito no sistema defensivo, né? O Lucas e o Rafael se deram tão bem no Campeonato Paulista e agora na Série C, pelo menos nas 3 primeiras rodadas, foi algo meio tortuoso, né? O que os dois apresentaram, ainda bem que contra o Botafogo poucos problemas, mas o Guarani precisa de um cara desse tamanho, essa referência, né? Que até pouco tempo a gente falava que falta essa referência no Guarani, e o David, sem dúvida alguma, fininho, disposto, ele ajudaria. Agora vem o lado meio chato, o lado meio ranzinza da história. Tem que tomar cuidado no Guarani também, porque às vezes você dá a chave do brinco de ouro, não sei pra quem, né, no momento aí, não sei se é o pai do Neymar, não sei qual que é o rolo que tá acontecendo aí nos bastidores do Guarani, mas de repente pode virar uma república da Baixada Santista, né? Se for pra ajudar, se for pra acrescentar, e eu acho que esse realmente é um intuito desse pessoal, ótimo. Agora, se for pra passar de passagem aqui no Brinco de Ouro e não deixar um legado, se não for algo positivo, tem que tomar muito cuidado, hein? Muito cuidado com essa república da Baixada Santista que está aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Por enquanto eu vejo com bons olhos. Espero que permaneça assim. Eu acho que assim, eu concordo com o Carlão sobre esse ponto. E só no campo teórico, né? Porque quando a bola rola é uma outra situação. O David Braz não joga há 3 meses. Ano passado ele teve altos e baixos no Goiás, mas acho que para nível de Série C eu acho. É uma contratação que faz sentido pelo setor. Sim. Que é muito frágil no Guarani e o Guarani não tem jogadores de peso. Falta isso dentro do elenco. É o que a gente tem debatido, né, Júlio? Então, a gente visitou ontem o Dene, com todo respeito ao Dene Júnior. Não, é um bom jogador. São Paulo, Atlético Mineiro, talvez seja o cara mesmo, assim, mas
falta mais gente pra dividir isso, né? Essa liderança. O próprio Rafael Bilu, que eu acho que tecnicamente hoje é o melhor jogador do Guarani, é o cara que chama atenção, mas ainda não é essa referência. Ele pode, claro, brilhar nos próximos momentos e ser aquele cara do Guarani. Você fala em Guarani na Série C, você lembra de Rafael Bilu. O David Braz, em acertando, ele pode ser esse cara. Só que o que eu disse, assim, o sinal de alerta para que não seja uma base do Santos Futebol Clube aqui. Então o Guarani tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Concordo, craque. Fala, Lupi. Ontem nós tivemos ouvintes perguntando sobre ingressos para o jogo Guarani São Bernardo. O Guarani publicou hoje de manhã as informações. Dia da Mulher, hein? Perdão, Dia das Mães, domingo. Sim. Então, mulher não paga. Que legal. Mulher não paga. Boa. Torcedores com a camisa do Guarani vai pagar meia entrada. Vamos aos valores? Bora! Cabeceira Sul, R$20 a inteira e 10 a meia. Tá com a camisa do Guarani, paga R$10. Tobogã inferior, tobogã superior estará fechado. Tobogã inferior, R$40 a inteira, 20 a meia. Vitalícias, R$60 a inteira, 30 a meia, mais o acesso que é cobrado para ficar ali na Vitalícia. Então, R$10 o valor do ingresso pro jogo entre Guarani e São Bernardo, sábado, 5 da tarde, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 11h30. Repórter CBN. Quinta-feira, 8 de maio de 2025. O presidente Lula criticou em entrevista à revista New Yorker o desejo de expansão territorial dos líderes Vladimir Putin e Donald Trump. Na avaliação do brasileiro, nenhum dos dois consegue administrar nem o que a Rússia, nem o que os Estados Unidos têm. Putin invadiu a Ucrânia e assumiu o controle de regiões do país vizinho. E Trump repetiu em variadas ocasiões a vontade de anexar o Canadá e a Groenlândia. Lula está na Rússia para participar das comemorações dos 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O Tribunal de Contas da União deu 15 dias para o governo informar que medidas serão tomadas para ressarcir os aposentados roubados por fraudadores do INSS. O ministro Bruno Dantas também mandou o Planalto dizer de onde vai tirar o dinheiro para restituir as perdas. De acordo com a decisão, o INSS precisa apresentar a relação completa de todos os servidores e associações envolvidos no esquema. Numa sessão tumultuada, o TCU rejeitou o recurso do INSS e das entidades e manteve a decisão que suspende os descontos nas aposentadorias. Houve bate-boca entre os ministros e o relator Haroldo Cedras, criticado pela lentidão no processo sobre os descontos sem autorização. O novo ministro do Interior da Alemanha mandou a polícia fronteiriça expulsar as pessoas que pediram asilo, mas não têm documentos. Ele excluiu grupos vulneráveis como crianças e mulheres grávidas. O objetivo da medida do governo alemão é reduzir a migração clandestina. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O Rio de Janeiro será palco da primeira parte da Liga das Nações de Vôlei, tanto no feminino quanto no masculino. O torneio vai ser disputado entre os dias 4 a 15 de junho na Cidade Maravilhosa. O torneio vai reunir 18 equipes, tanto masculinas quanto femininas. Na última edição foram 16, portanto, um aumento em relação aos países que vão disputar uma das principais competições do vôlei mundial. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, voltamos aqui para falar agora, primeiramente, de Liga dos Campeões. Só relembrando, né? Os dois confrontos. A Inter venceu na terça-feira o Barcelona por 4-3 e ontem o PSG derrotou o Arsenal por 2-1. Fabian Ruiz, golaço no primeiro tempo. O Hakimi fizeram pro PSG. O Bukayo Saka, bom jogador, marcou pro time do Arsenal. Final dia 31 de maio. Anote aí na sua agenda: PSG contra Inter de Milão. Duas escolas diferentes, né? O PSG das ruas, sem um grande protagonista, mas de um técnico, Luiz Henrique, muito bom. E a Inter de Milão com Lautaro Martinez jogando muita bola e um coletivo muito forte. Uma final não é a mais badalada, Carlão de Freitas, mas em termos de merecimento a gente não pode discordar, né? Mas eu gosto. Uma final sem o Real Madrid, né, por exemplo, que, tá na hora, que também, tem né? participado aí praticamente de todas. E duas escolas diferentes, realmente. É um PSG sem as estrelas, né? E é engraçado, tô lendo várias reportagens envolvendo aí a saída do Mbappé do PSG. Muita gente falando que o grupo se uniu, né? Quando saiu o Mbappé. Quando teve aquele momento de Messi, de Neymar, de Mbappé, o PSG chegou, né, naquela decisão contra o Bayern de Munique, mas pela frente um time alemão mais qualificado. E a Inter, quando chegou na última vez contra o Manchester City, um City mais qualificado, só que a Inter quase que complica a vida do time inglês. Dessa vez a gente fala, é uma escola italiana, baseada na retranca, baseada na forte marcação. Como você vai falar em retranca na Inter de Milão, fazendo um duelo semifinal maravilhoso, estrondoso, como foi contra o Barcelona? Marcou 7 gols contra o Barcelona. Então realmente é uma final improvável, mas é uma final que chama atenção. O Paris Saint-Germain mais trabalhador, mais operário, contra a Inter de Milão obediente taticamente. Vamos ver quem que leva melhor. Vamos ver quem vai ser aí o grande protagonista desta decisão no dia 31 de maio, lá em Munique. O nosso glorioso Alexandre Azanchi. Alexandre Azanchi. Exatamente, né? O comandante do esporte aqui no Grupo EP, na televisão, ele perguntou sobre... Júlio, dá seu palpite aí. Vai, dá seu palpite. Você que gosta de futebol internacional, eu quero seu palpite aqui na lata. PSG ou Inter de Milão? Eu não consegui bater assim de primeira. Assim, Difícil.
Difícil. PSG, Inter, não conseguiu. Ainda mais, né, Júlio? Tá depois dessa semifinal aí, o PSG e Arsenal ainda foi mais pro lado francês, né? Os 2 jogos, 2 vitórias. Agora, o jogo Inter e Barcelona, meu Deus do céu, o que a gente vai falar? Um jogo maluco, que aí cai por terra qualquer situação tática. Foi a famosa pelada no melhor nível, né? E por isso é até complicado. Pela tradição, a Inter, né? Um clube que já chegou, já conquistou. E o PSG nessa luta insana, né? Pra conquistar a Champions. Curiosamente, tem a possibilidade de conquistar a partir do momento que abriu mão das estrelas. Não dá pra apostar, não. Pela tradição, talvez a Inter, mas muito em aberto. Ontem eu vou falar aqui porque não tenho o que fazer, né? Eu tava assistindo pela TNT. Sim. E como é que chama o que tava narrando? Henning. Isso, André ele trouxe uma Henning. informação que pode dar um pouco de embasamento no teu palpite sobre o campeão. Todas as finais que foram disputadas no Olímpico de Munique, no Allianz Arena, tivemos um campeão inédito. Olha. Interessante. Interessante. E aí, nesse caso, seria o PSG. E outra coisa, a gente falou muito, né? Até mudando de esporte, mas o assunto é o mesmo. O vôlei Renata não conquista, mas tem chegado. O PSG não conquista, mas... Tá chegando. Uma fase, quarta de final, uma semi, uma final, quase. Agora belisca uma final. Não sei se vai vencer, é apenas um jogo. Mas tá ali, tá se aproximando. De repente, pode ser. De repente, chegou a hora do time francês brilhar na Europa. É isso aí, então a gente vai acompanhar aí os próximos passos da grande decisão da Liga dos Campeões. Foi o Chelsea que foi campeão pela primeira vez na temporada 2011-2012, foi na Allianz Arena. Inclusive, salvo engano, foi contra o Bayern, que tava jogando em casa. Sim, deixa eu ver se eu tenho aqui. Foi contra o Bayern de Munique. Chelsea que depois perde pro Corinthians no Mundial. Exatamente. Aí depois teve, deixa eu pegar aqui o outro, foi o Olímpico, o Borussia Dortmund na temporada 96-97 venceu a Juventus. Teve o time inglês, o Nottingham Forest, que venceu lá também. E o Olympique de Marseille, o primeiro título 92-93, também foi contra o Milan na final lá. Tem italiano envolvido também, hein? Exatamente. Aliás, é a segunda final, salvo engano, entre italianos e franceses, 93. Então é o seu Olympique e Milan, né? É isso aí. E depois, infelizmente, teve o problema lá da corrupção envolvendo o Olympique. O Olympique, eu acho que ele não vai pro Mundial de Clubes. Ele vai a 3 finais, né? Uma ele pega o Porto, essa do Milan, e a outra acho que é Bayern, mas aí eu falo com pouca convicção. Mas era um time que chegava muito. Tinha Abedi Pelé, era um timaço. O Olympique é o time do povo e o mais tradicional. França, o mais tradicional. E, inclusive, o torcedor ilustre do Olympique é Thierry Daniel Henry. Simplesmente. Vamos lá, Antônio Lupi. Agora, Gabriel Dudziak tá chegando, hein? Eu tenho a ver com isso? Eu queria só um positivo. Positivo, tá liberado, pode chamar. Até porque o Palmeiras ontem venceu muito bem, né? Nossa, deu show. Aliás, aquele gol que o Vitor Roque perdeu, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Chama primeiro o nosso amigo aí, Aliás, Dudziak. Eu sei que o jornalista tem que ser imparcial, tudo mais. Só que ontem eu fui 100% alviverde. Grande Verdão. Por todo o enredo que envolve o Cerro Porteño. E tivemos mais episódios ontem. Exatamente, né? Ontem, novamente, mais episódios de racismo. Gabriel Dudziak está chegando com todas as informações. O Palmeiras entrou em campo no Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño e garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Para tanto, bastava um empate. E em um jogo muito disputado e pegado, o que fez a diferença no primeiro tempo foi a técnica de Estevão. Aos 40 minutos, ele recebeu cobrança rápida de falta de Lucas Evangelista e encheu o pé da entrada da área para abrir o placar. No segundo tempo, o Cerro se lançou à frente e permitiu muitos contragolpes aos brasileiros, mas como o Palmeiras errava nas conclusões, a possibilidade de um empate ficava aberta, e ele quase aconteceu quando os paraguaios mandaram 2 bolas na trave em sequência. Praticamente no último lance do jogo, porém, veio o segundo gol do Alviverde, com Vitor Roque. Em entrevista, o técnico Abel Ferreira elogiou a atuação e lamentou apenas o fato de o jogo ter ficado aberto até o final. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo, inclusive mandou uma bola no poste e na trave, e nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito
muito tarde, portanto, na minha opinião foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa era ter feito 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo, mas no total do jogo eu acho que fomos melhores. O resultado, aliado à vitória do Sporting Cristal contra o Bolívar, garantiu a classificação do Palmeiras em primeiro lugar no Grupo G da Libertadores. No domingo, o Alviverde enfrenta o São Paulo na Arena Barueri pelo Brasileirão. Recuperados de lesão, Arboleda, Pablo Maia, Oscar e Lucas podem ser escalados se o técnico Luiz Ubeldia assim quiser. Antes, no sábado, o Corinthians encara o Mirassol no interior do estado. O volante José Martínez, que se machucou no primeiro tempo contra o América de Cali, é dúvida para esse jogo, e o alvinegro pode ter reservas em campo. Já o Santos joga contra o Ceará na próxima segunda-feira no Allianz Parque. A decisão da diretoria santista de mandar a partida na capital foi confirmada pela CBF nesta quarta. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Vitória importante, emblemática do Palmeiras, que também vai consolidando a sua campanha na Libertadores. O Palmeiras compete, né? O Palmeiras é impressionante como ele tem fome de vitórias, passou por um pequeno momento de instabilidade no início da temporada, mas a partir do momento em que o Abel pôde contar com seus principais jogadores, né? Ter o elenco quase que 100%, o Palmeiras tem dado uma resposta satisfatória, um candidato ao título da Copa Libertadores, uma vitória maravilhosa que poderia ter sido até maior se o Vitor Roque não desperdiçasse aquela chance claríssima de gol, né? É você faria, hein, Carlão? Eu acho que esse eu faria. Ou então é aquela coisa, se livra do problema, toca pro Estevão que ele encaixota, né? Mas teve o golaço do Estevão e depois o Vitor Roque. O lado bom do Vitor é que ele não se intimidou, né? Não sentiu o gol perdido e permaneceu lutando, brigando e foi premiado com o segundo gol, e o Palmeiras vai nadando de braçada nesta Copa Libertadores. Posso fazer uma pergunta? Claro. É porque o Fábio Chaib não tá aqui, ele seria o cara mais o mais correto para responder essa pergunta. O torcedor do Palmeiras, ele vai sentir mais falta do Estevão do que sentiu do Endrick? Uma boa pergunta, porque eu acho que em termos de características sim, né? Porque o Endrick era um definidor, né? Um jogador de qualidade, mas que o Palmeiras conseguiu encontrar depois, né? Demorou, mas encontrou. O Estevão, eu acho ele fora da curva. Ele é muito bom, mas tem algo que me incomoda demais nele. Ele é muito individualista, tem hora, sabe? Quando precisa soltar o doce, ele segura. É uma característica, né? Mas eu acho que pode ser corrigido. Até na Europa. Isso pode atrapalhar ele na Europa. No Chelsea, pelo menos as primeiras notícias é de que o Estevão vai jogar como um meia, né? Que é a posição original dele. Porque ele tá jogando como ponta. Né? Como meia. Nos últimos jogos ele até jogou um pouco mais por dentro com a camisa do Palmeiras. Agora, jogando como meia na Inglaterra, ele vai ter que corrigir essa situação, né? Porque é um futebol... bom jogador, não tô criticando. Não, meu Deus do céu, ele é diferenciado. Né? Ele é diferenciado, é o que tem de bom no futebol brasileiro, né? O Estevão é o cara que você, independente do time que você torce, você para acompanhar o Palmeiras se o Estevão estiver em campo. E ele jogando no Chelsea como um 10, é algo que ele vai precisar corrigir, soltar a bola com um pouco mais de rapidez. Mas, nossa, é algo completamente fácil de se corrigir. Tem 17, 18 anos. 18, né? Maravilha, deixa eu passar aqui para os nossos ouvintes interagindo pelo nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia para você também, Priscila. Obrigado pela mensagem, ó. Bom dia, amigos da CBN. Ponte Preta precisa na janela buscar um lateral direito. É duro de achar. Tomara que o João Gabriel se firme. O Emerson tem que jogar na zaga e definir se o Wanderson será o companheiro dele. No meio-campo, jogar com Dudu, Léo Oliveira, Elvis e Serginho. Lucas Cândido não dá. Na frente, gosta do centroavante, mas já ainda não joga 90 minutos. Queria ver mais do 25. Paulo Kikuchi, grande Paulo, dando aqui as opiniões táticas. O pouco que eu vi do Gustavo 25 não me animou, mas foi uma amostragem muito curta, né? Eu também não fiquei animado não, mas quanto tempo? Foi o segundo tempo? E outra, a característica dele combina com a Série C, né? Às vezes pode ajudar em algumas partidas, sim. Agora, com relação à lateral direita, a Ponte tem 3, né? O Maguinho, o Pacheco e o menino João Gabriel. Talvez o Kikuchi tenha assim, a qualidade, né? Um lateral direito mais qualificado. Eu acho que a Ponte tá
tá bem servida com os 3 jogadores. Um lateral neste momento a não ser que fosse um lateral, né? Um baita lateral direito, mas no momento eu acho que tá bem servida com os 3. Também acho. Pessoal, gostaria da opinião de vocês. Acham que a torcida do Palmeiras vai sentir mais falta do Estevão do que do Hendrick? Renato então. Alves. Renato, ele tá te provocando? Não, ele faz isso. Batendo, reforçando, mas ele deu mais relevo ainda pra nossa enquete. Grande Renatinho. Grande Renato Alves, hein? Boa. Tô de olho em você, Renatão. Tá com gracinha, né? Renatão. Juiz, hein, cara? Só uma informação enquanto você tá pegando a outra mensagem aí. Vai. Você lembra de Gabriel Novaes na Ponte? Lembro, foi bem. Foi pro Criciúma. Rapaz, a informação aqui do repórter, deixa eu pegar aqui o nome dele, né? O Marco Búrigo, lá da Rádio Cidade de Criciúma. Ele foi dispensado, hein? Dispensado. Ele e Gabriel Barros. Criciúma dispensa Gabriel Novaes e Gabriel Barros. Aqui fala atos de indisciplina. Ele é do Bragantino, né? Ele é do Bragantino. O Dias, o que acontece com o time do Flamengo? Por que tanta instabilidade, o Emerson? É uma grande pergunta. Fato é que o Flamengo vai acabar cruzando a vida de alguém aí, né? São Paulo, Palmeiras. Cara, a gente estava conversando hoje, eu e Antônio Lupe, no café pago por Antônio Lupe hoje. Todo ano é o mesmo roteiro, Flamengo, né? Uma dificuldade para passar nessa fase de grupos da Copa Libertadores. Aí já Felipe Luiz começa a ser questionado. Estou lendo algumas coisas sobre o Flamengo, muita gente questionando a parte física. Mas tropeçou e corre risco sério de ficar fora da próxima fase da Copa Libertadores. Tem 2 jogos em que o Flamengo precisa vencer, até por uma diferença significativa de gols. É o Mengão entrando por um caminho tortuoso e inesperado, né? Bom dia, meu amigo Júlio Nascimento, uma ótima quinta-feira para todos vocês da CBN, o Ademir de Itu. É verdade que o Fábio Chaib não volta mais pro Brasil porque gostou do Paraguai? A alfândega deu problema lá, hein? Existe essa possibilidade, hein? Parece que o violoncelo do Carlão deu B.O. Parece. Não vai conseguir pegar. O Léo do Centro, o Palmeiras está no momento mais Estevão dependente do que foi no momento Hendrick dependência. Boa. Eu concordo com o Léo, acho que faz sentido, até, repito, né, é uma questão de característica também, né, um jogador igual o Estevão não é sempre que sai, né, não é sempre que sai. Boa tarde, CBN, a única lembrança que eu tenho do Douglas é o gol que ele tomou no derby do Admilson, cara, é Admilson ou Edmilson? Acho que é Edmilson, cara de louco. Mas foi o Jean, né? Abraço no Nova Europa. É apelido do Batista, mas eu acho que era Edmilson. Mas era o Edmilson, é o cara de louco do Batista. O Douglas é 2009, 2010. Esse gol foi antes. O Douglas, eu acho que ele venceu todos os derbys. Venceu os dois em 2009. 2009. E o 2010 não tivemos derby? Não. O Guarani tava na Série A, a Ponte na B. E o Guarani na A2 do Paulista, a Ponte na 1. Mas o gol que ele está se referindo foi o Jean, que tomou com a camisa da Ponte. Bom dia, amigos. Lupe. Oi. Acho que o Pacheco está machucado. Dá uma fricoada. Sérgio de Americana. De fato, quem treinou hoje foi o João Gabriel. Deixa eu ver aqui. Mas ele duro aqui, assim, né? Ele não tava no banco, né? Não abre. Contra o Nápoles ele não tava. Acompanhado. Aqui é o Rodrigo Pupo, queria desejar um feliz aniversário. Não tava, desculpa, o Pacheco não tava, tá? Pode desculpa. O Rodrigo Pupo tá mandando aqui um abraço pro sogro, Jair. Grande Jairzão, tá lá em Pinhal, aniversariante do dia. Parabéns, hein, Jair. Parabéns, Jair. Ele completa aqui, eu gostaria da opinião de vocês sobre o caso Edinaldo Rodrigues, pois ontem o ministro Gilmar Mendes negou o recurso do vice-presidente da CBF, manteve Edinaldo no cargo. Muito sombrio ainda, né? Quem tá muito à frente disso é o nosso colunista Paulo Vinícius Coelho. A CBF, ela precisa se organizar, não é só a relação a definir, novo técnico, arrumar o time dentro de campo, é um momento sombrio da CBF. Terrível. Muito ruim. Olha, eu com seleção brasileira, eu vivi um momento, assim como torcedor, um momento sombrio pré-2002, né? Que foi 2000, 2001, com muita CPI, troca de treinador, os resultados não aconteciam e o Brasil precisou vencer a Venezuela lá no Maranhão, na última da eliminatória.
para se classificar à Copa do Mundo. E depois, tudo bem, o caminho ficou mais claro e o Brasil conquistou a Copa. Agora, esse eu acho que é o momento mais turbulento, porque dentro de campo temos jejum de títulos, problemas na equipe, não temos treinador, mal nas eliminatórias, e fora de campo não precisa nem falar, né? Então é um combo de situação ruim. É isso aí, o Roberto de Americana tá dizendo aqui, ó, se o Estevão sair do Palmeiras, será que o time não vai ter uma queda? Pode ter. É impactante, né? Sempre que você perde o seu principal jogador, sempre, embora o Palmeiras, eu acho, até falei isso anteontem, o crescimento do Paulinho é muito subestimado. O impacto do Paulinho no Palmeiras ainda é muito subestimado. Mas acho que até por causa do Estevão, né? Mas acho que quando o Paulinho engrenar 100% fisicamente, a gente vai entender o tamanho dessa contratação do Palmeiras. Ele pegou uma bola difícil, mas o goleiro fez uma defesa e a bola depois pegou no travessão. Se ele marca um gol, ia ser um golaço do Paulinho ontem lá no Paraguai. O Eduardo tá dizendo aqui que depois do jogo da NBA teve briga entre os torcedores lá do Boston com os Knicks. Eu confesso que eu não li, Eduardo, mas é uma rivalidade forte, né? Embora na NBA a incidência de briga seja bem inferior em comparação ao futebol e outros esportes até, em algumas ocasiões existe sim alguns confrontos, né? O Lupe tá dando uma olhada aqui pra ver se... Coloca em inglês, Lu. Coloca fight, fans. Fight. Oh my God, no. O Wilson mandou mensagem de áudio, mas a gente já tá digitando aqui. Tô achando que o Palmeiras vai cruzar o caminho do Flamengo e aí vai moiar, hein? Ixi. O Carlos aqui tem razão. E o outro Carlos... Ah, não. Esse aqui é o Wilson. Tá dizendo Carlão. Opa. A política não está atrapalhando a seleção brasileira do modo geral, dentro e fora de campo? Sempre atrapalhou, né? Sempre. Tanto é que os últimos presidentes da CBF, todos envolvidos em situações ruins. A Rose. Júlio, em relação à seleção brasileira, meu medo é que o Brasil vire uma Itália. O que vocês acham? A Federação Italiana e a seleção italiana também se bagunçaram demais, né? Uma tetracampeã que ficou de fora de duas Copas recentes. Na última ainda ganhou a Euro, né? Então, mas engraçado isso, né? Continua bagunçado, né? Continua bagunçado. Só que em termos de participação em Copa, o Brasil corre risco, mas é pouco provável que fique de fora, até porque de 10 a gente pode colocar 7, né? 6 classificados pelas eliminatórias na primeira fase, mais um via repescagem. Apenas 3 ficam de fora. É quase que impossível o Brasil ficar fora. O duro que a Federação Italiana foi a primeira a atravessar vários escândalos. O que hoje a Bet, faz né? Tempo, a casa de aposta. Muito tempo. A Federação Italiana, própria Copa lá em de 82, 2006, né, Júlio? ela já começou a sofrer com a Juventus. Na própria Copa de 82, o Paulo Rossi, ele vai para a Copa do Mundo, mas após um longo período afastado em virtude de participação aí em apostas. Foi um período bem complicado, bem triste. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. O que o Corinthians precisa para se classificar hoje? Milagre. Reza. Para se classificar ou para não ser eliminado? Para não ser eliminado, né? Acredito que seja essa a dúvida. É porque vão as contas aqui. A Sul-Americana só o primeiro passa automático para as oitavas e o segundo joga um play-off contra os eliminados, os terceiros colocados eliminados da Libertadores. O Corinthians hoje ele tem que torcer pro Racing vencer o Huracan. Quantos jogo em casa no vitórias Centenário. tem o Huracan? O Huracan tem 2 vitórias. Não, Nenhuma, são 3 derrotas. É o pior time do grupo. Então o melhor cenário para o Corinthians hoje seria o Racing vencer. Porque em caso de vitória do Racing, ficaria assim, ó. Huracan 7 pontos, América de Cali 6, Corinthians 5, Racing teria 3 em caso de vitória. E aí seriam 2 jogos. Inclusive o duelo direto, porque o próximo confronto do Corinthians é o Racing. E aí mesmo sendo fora de casa, vai ter que buscar. Já que a classificação vai ter que buscar. Aí o time tem a chance de ir para 8 pontos. América de Cali e Huracan, alguém vai segurar alguém. E aí racha na Argentina. E aí vai lá pra Argentina, no El Palácio, jogar vida ou morte. Eu acho muito improvável o Corinthians se classificar em primeiro e muito difícil a classificação como segundo do grupo, mas a matemática permite. Se hoje se o Huracan vencer hoje, ele vai a 10, aí o Corinthians não pega mais. Não pega mais. É só a segunda posição. E aí seria essa disputa com a América de Cali. Por isso que a vitória anteontem era muito importante, né? Porque o Corinthians pega ultrapassaria. 5, né? São 6 em disputa, chegar a 11. Verdade. Vencendo ele vai a 11. Vencendo as duas, ele vai a 11. Pegaria. Aqui, até o iPhone aqui tá dizendo. Verdade, Lupe. São 2 rodadas em jogo. Muito bem lembrado. Mas assim, repetindo, respondendo aqui objetivamente a pergunta do ouvinte, o melhor cenário hoje é a vitória do Racing. Racing.
E pra fechar aqui, quando é a convocação da seleção brasileira? Teoricamente em 2 semanas. Resta saber quem vai convocar. Falam provavelmente sem treinador, então o Juan e o Caetano. Rodrigo Caetano. Sabia que o Rodrigo Caetano jogou no Guarani? Não sabia. Me traz detalhes. Em 93, ele era reserva de Djalma Feitosa Dias, mais conhecido como Djalminha. É mesmo? O atacante do Guarani era Clóvis, muito bom jogador. Quais clubes? Mojimirim e Guarani, que ele marcou mais. Não, eu acho que passou pelo Grêmio e tal, mas Mojimirim e Guarani, os clubes que ele... Sabia, pelo menos aqui na nossa região. Você sabia? Não, no Guarani ele não era, ele era um reserva muito bom, viu? De luxo? Não era um craque e tal, mas não decepcionava, não. Entendi. Era só Rodrigo. Era o nome dele. Tá bom. Dar uma apurada 4 aí. horas tem Arena, amanhã estaremos de volta com o CBN Esportes, comando do Carlão de Freitas amanhã, hein? Amanhã tá fora, né? Amanhã eu tô out, mas volta aí no fim de semana. Fechou. Grande abraço. Grande, Julião. Valeu. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN.